Oi, pessoal. Com a aula passada, nós encerramos então a descrição da maneira como se dá o desenvolvimento dos verticilos de uma flor, que é o órgão de reprodução das angiospermas. Nessa aula, nós vamos ver como que então o grão de pólen e o óvulo se encontram para dar o processo de geração da reprodução sexuada com a produção de um embrião. No início, o que nós precisamos é fazer a diferença entre o processo de fecundação e fertilização, que na literatura e principalmente na internet, etc., na linguagem comum, são dois termos muito confundidos. A fecundação é o encontro do gameta masculino com o feminino. Não necessariamente vai haver a produção de um embrião. Os gametas podem se encontrar, vai haver uma incompatibilidade e o embrião não vai ser produzido. Então, a fecundação é só o encontro dos gametas. A produção de um embrião, que é o produto da reprodução sexuada, só vai acontecer com o processo de fertilização. Fertilização, na verdade, é um processo de cariogamia, ou seja, da fusão de dois núcleos diferentes, o núcleo materno e o núcleo paterno, o núcleo que veio do gameta masculino e o núcleo do gameta feminino. A fusão desses dois gametas é que vai tornar o óvulo capaz de gerar um embrião, que é uma nova vida. Na maior parte dos organismos, a fecundação vem antes da fertilização, então deve ocorrer o encontro dos gametas para que ocorra a fusão. Para que ocorra o processo de cariogamia, de fusão dos dois gametas, ou seja, a fertilização, é necessária a produção dos gametas. Então nós vamos rever como os gametas masculino e feminino são gerados em Arabidopsis. Arabidopsis é uma flor completa, ou seja, ela tem os estames e o pistilo que contém os óvulos na mesma flor, é uma flor hermafrodita. Então, o que vai acontecer é que nos estames estão os órgãos produtivos masculinos, o esporo e o gameta masculino, que é o grão de pólen. Então, só para lembrar, o estame ele é composto de um filamento e de antera. E é dentro dessa antera que existem essas tecas ou essas lojas, essas regiões aonde são diferenciados os esporos masculinos. Importante a gente lembrar que tudo que é masculino a gente vai usar o micro. Então, a formação do esporo masculino é a microsporogênese. A microesporogênese nada mais é do que o evento de meiose. Então, um microesporócito ou uma célula mãe do micrósporo vai dar origem a 4 células depois da meiose, e essas 4 células são os microesporos ou microesporócitos. Durante o desenvolvimento do gameta, nós temos então a microgametogênese. Ao contrário da microesporogênese, que é uma meiose, a microgametogênese é uma série de mitoses. No caso da microgametogênese, os 4 esporos masculinos vão dar origem a grãos de pólen. Então, todos os esporos masculinos são férteis, nós vamos ver isso aqui na parte feminina é um pouco diferente. No caso específico de Arabidopsis, a primeira mitose, que separa então a célula generativa da célula do tubo, ou seja, a célula vegetativa da reprodutiva, os dois gametas, existe uma segunda mitose que acontece apenas quando o tubo polínico começa a se germinar. Então, para dar os dois núcleos espermáticos. Em outras angiospermas, essa mitose acontece ainda durante o desenvolvimento do grão de pólen. Então, alguns grãos de pólen, na verdade, a maior parte das angiospermas tem 3 núcleos dentro da célula do grão de pólen, né? A gente tem 2 núcleos generativos e um núcleo vegetativo. Se durante a formação dos esporos masculinos a gente chama tudo de microesporogênese, microgametogênese, no desenvolvimento feminino nós chamamos isso de mega. Então nós temos a megasporogênese, que é a formação do esporo feminino, e a megagametogênese, que é a formação então do gameta feminino. Durante a meiose, nós vamos então, da mesma forma que durante a microesporogênese, vamos formar 4 células, 4 esporos femininos. Mas, durante a gametogênese, a megagametogênese, apenas um desses esporos vai formar a gameta. Então, as outras 3 células se degeneram. Então, durante a megagametogênese, da mesma forma que ocorreu com a
a gametogênese, nós vamos ter mitoses, uma série de divisões mitóticas que vão formar as diferentes células que compõem o saco embrionário. Nós temos as células das antípodas, que são 3 núcleos antipodais. As células das antípodas elas acabam se degradando durante o desenvolvimento, a maturação do óvulo em Arabidopsis. Então, no óvulo maduro de Arabidopsis não tem antípoda. Tá? Em outras plantas, as antípodas se conservam. Os núcleos polares vão também ser produzidos, então são 2 núcleos no centro da célula, 2 núcleos da célula central. Em Arabidopsis, esses núcleos da célula central eles só vão se fundir para formar um núcleo diploide depois da chegada do tubo polínico no óvulo. Então, se nós observarmos o óvulo maduro, em Arabidopsis ele vai ter 2 núcleos polares. Na maior parte das angiospermas, o que acontece é que esses 2 núcleos se fundem logo após a sua formação, então vão ter um núcleo 2N. Lembrem-se que esse núcleo 2N ele vai ser usado depois na dupla fertilização para formar o endosperma, né, fundindo com o núcleo masculino. E aí na parte inferior da figura, vocês estão vendo a formação então das 2 células das sinérgides e a oosfera, compondo então o saco embrionário, que é o gameta feminino. Bom, o que nós vimos até agora era um esquema, isso é a realidade, vocês estão vendo aí é uma imagem em microscopia eletrônica de varredura de óvulos de Arabidopsis. Vocês veem que durante a formação do óvulo existe o crescimento dos tegumentos e que eles acabam deixando no final do seu desenvolvimento um orifício, uma passagem, uma abertura que é chamada de micrópila. Então, nessa abertura aí que vai entrar o tubo polínico quando essa flor for fertilizada. Vejam que todas as micrópilas dessa imagem estão viradas para a direita. Isso significa que o estigma, que é aquela região da flor onde vai cair o grão de pólen, nessa imagem está para o lado direito, ou seja, essa imagem foi tirada de um ovário, de uma flor virada para o lado direito. Só lembrando então da parte feminina da flor, pistilo da flor é composto de estigma, estilete e ovário. Existe uma confusão em Arabidopsis do pistilo com o gineceu. Gineceu é o conjunto de pistilos de uma flor. Como a Arabidopsis possui apenas um pistilo, na literatura vocês podem encontrar sinonimizando gineceu com pistilo. Tomem cuidado com isso porque nem toda planta é assim. Isso só é válido para as plantas que têm um único pistilo. O pistilo é igual ao gineceu. Em outras plantas, o gineceu não é um sinônimo de pistilo. O gineceu é um conjunto de pistilos, tá bom? Mas nessa imagem, então, a flor foi deitada para conseguir a gente observar essa imagem. Se nós olharmos lá no estigma dessa flor, nós vamos ver o momento em que o grão de pólen cai nas células papilares que compõem o estigma. E essa estrutura que vocês estão vendo que parecem bolas de rugby aí são os grãos de pólen. E esse grão de pólen, especificamente, está germinando nessa célula do estigma. O que vai acontecer é que o tubo polínico mata essa célula do estigma, porque ele penetra dentro dessa célula, ele vai percorrer até a base dessa célula, vai sair dessa célula e vai caminhar entre as células do tecido transmissor, que é o interior do estilete, até chegar no interior do ovário. No ovário, ele vai encontrar a micrópila, então ele vai ser guiado até a micrópila para penetrar no óvulo. Nós sabemos hoje que essas células da periferia da micrópila, então as células do tegumento do óvulo que envolvem a micrópila, emitem substâncias voláteis, então são gases ali dentro do ovário, e pela concentração dessas substâncias voláteis é que o tubo polínico se guia para achar a micrópila, onde que ele vai penetrar. Então, nesse detalhe da imagem, vocês veem lá o tubo polínico chegando e penetrando a micrópila. Aqui vocês estão vendo um esquema do saco embrionário e um pedaço ali dos tegumentos do óvulo. É importante vocês perceberem que esse é o esquema, na verdade, real de um saco embrionário. No esquema que nós tínhamos visto anteriormente, a micrópila está voltada para baixo, vocês estão vendo aí, né? Essa é a posição tradicional que os esquemas de óvulos nos livros, textos, etc. aparecem. Só que vocês têm que lembrar que pela posição da flor, essa imagem está de ponta cabeça, porque numa flor o tubo polínico está chegando lá de cima, então as micrópilas estão todas viradas para cima. Então essa imagem do esquema é mais próximo da realidade, vamos dizer assim.
E o que vocês estão vendo aí, então, é metade, um pedaço, a parte de baixo de um saco embrionário. Lembrem-se que a Arabidopsis não tem as antípodas, né? Então, o que estaria faltando aí, se fosse uma outra angiosperma, seria a parte do saco embrionário onde tem as antípodas. O saco embrionário foi cortado no meio, vocês estão vendo só metade aí da imagem. E nessa imagem nós conseguimos ver claramente a célula da sinerge. Deveria haver duas células da sinerge aí, mas uma das sinerges foi retirada para vocês conseguirem ver a célula ovo. É muito fácil da gente reconhecer quem que é sinerge e quem que é osfera numa microscopia de luz tradicional. Porque a sinerge geralmente tem dois vacúolos com um núcleo central na célula, enquanto que a osfera, a célula ovo, né, ela tem um grande vacúolo e o núcleo está sempre polarizado, sempre na região apical da célula. Notem também que nessa imagem os núcleos polares estão começando a se fundir. Isso quer dizer que está chegando ali o tubo polínico. Essa flor já foi polinizada. Vocês estão vendo então nessa imagem que o tubo polínico está ali chegando já. Então, vocês veem que o núcleo da célula central já está fundido. Então, esse núcleo agora é um núcleo diploide, né? Novamente foi recolocada outra sinergia. Vocês estão vendo, então, as duas sinergias, elas estão encobrindo a célula ovo está por trás dessas células aí. Isso foi feito para mostrar para vocês a existência do aparato filiforme. Ninguém entende direito ainda do ponto de vista molecular como é que esse aparato filiforme funciona. Isso é visível na microscopia de luz, chama aparato filiforme justamente porque a gente vê isso na forma de alguns filamentos ali. O que nós sabemos é que o que quer que seja a maneira molecular como esse aparato filiforme age, ele é necessário para emitir sinais que vão atrair o tubo polínico. Então, o tubo polínico ele consegue chegar até o óvulo guiado pela concentração daqueles compostos voláteis que são produzidos pela célula da micrópila. Mas uma vez que entra no óvulo, ele precisa saber quem que é a sinerge, porque é na sinerge, em uma das sinerges, que ele vai despejar todo o conteúdo celular, todos os núcleos vão ser despejados numa sinerge. Então ele tem que saber quem é a sinerge e ele sabe isso por causa desses sinais que são emitidos pelo aparato filiforme. Que sinais são esses? A gente não sabe direito ainda. Então, uma vez o tubo polínico penetrando o aparato filiforme, ele vai despejar todos os núcleos que ele continha dentro da célula dessa sinerge. Esta célula da sinerge vai morrer. Então vejam que o núcleo da sinerge já está degradado e o núcleo vegetativo, que é o primeiro núcleo que entra na célula, também que veio do tubo polínico, né, também está degradado. Então o núcleo vegetativo degrada e essa sinerge morre, o seu núcleo é degradado também. Vejam que aí restam então os dois gametas masculinos. Um desses vai se fundir com o núcleo da oosfera. Então, de alguma forma que ninguém entende direito ainda, ele vai ter que penetrar a célula da oosfera para que ocorra essa fusão. E o outro gameta vai sair da sinerge morta, vai entrar na célula central e fundir com esse núcleo central, que é 2N, para formar o endosperma, que é triploide. De novo, como esse processo acontece, exatamente ninguém entende isso muito bem ainda. Muito bem, uma vez acontecido então essa fusão de núcleos, a oosfera então agora se transforma num zigoto. Houve a fusão do núcleo haploide feminino da célula ovo com o núcleo haploide do gameta masculino, que veio do tubo polínico, e aí nós temos então esse núcleo que vocês estão vendo no centro dessa célula, já é um núcleo diploide, é a nova planta que foi formada. Então aí se inicia a vida de uma nova planta quando há fusão dos dois núcleos paterno e materno para o aparecimento de um novo núcleo 2N, que em princípio não existia ainda, ele foi formado agora. Muito bem, nós vamos continuar a ver o desenvolvimento do embrião numa outra aula. O que nos interessa agora é justamente essa parte da fecundação. Existe uma diferença gigantesca entre as plantas que fazem autofecundação e fecundação cruzada. Muitas plantas, como a Arabidopsis, que é o nosso modelo, elas se autofecundam. Ou seja, o grão de pólen é produzido e ele vai cair no estigma da mesma flor em que ele foi produzido e vai fecundar
um óvulo da mesma flor. Então, no caso da autofecundação, os gametas masculino e feminino são originados do mesmo indivíduo, da mesma planta. E, na maioria dos casos, na mesma flor. Já os indivíduos que fazem fecundação cruzada, os gametas masculino e feminino são originários de indivíduos diferentes. Os grãos de pólen vão sair de uma planta e vão cair no estigma de uma flor de uma outra planta, de um outro indivíduo. Quais são as vantagens e desvantagens da autofecundação e da fecundação cruzada? Na autofecundação, como a planta está colocando os gametas masculino e feminino de si próprio, juntando os dois gametas de si próprio, vai tender a aumentar a homozigose dos genes do seu genoma, ou seja, vai favorecer uma uniformidade genética. Os alelos vão tender a ficar em homozigose recessiva ou homozigose dominante, dificilmente você vai ter alelos heterozigotos. Quando isso é vantagem? Isso é vantagem para quando os genótipos já são adaptados a ambientes invariáveis. Então, nesse caso, como a variação genética de uma população que só faz autofecundação tende a se uniformizar, a vantagem é que esses genótipos já estejam adaptados aos ambientes em que eles vivem. Já na fecundação cruzada, vai favorecer a recombinação entre alelos, porque se uma planta é homozigota e ela está cruzando com uma outra planta que também é homozigota, a progênie forçosamente vai ser heterozigota. Se essa progênie vai cruzar com uma outra, essa heterozigose, então, tende a se perpetuar. Então, essa fecundação cruzada que favorece o aumento da variabilidade ou a manutenção da variabilidade por recombinação dos alelos é uma vantagem para genótipos que vivem em ambientes instáveis. O que nós consideramos ambientes estáveis e ambientes instáveis? Um ambiente estável, por exemplo, uma condição de deserto. Dificilmente um deserto vai mudar suas condições climáticas. Mas já ambientes instáveis pode ser, por exemplo, o Pantanal, em regiões que estão às vezes alagadas, às vezes tem seca, às vezes o nível da água pode variar bastante. Então essas plantas estão em ambientes que são constantemente em modificação. Nesse caso, é uma vantagem evolutiva ser uma planta de fecundação cruzada. Muito bem, então nós classificamos as plantas de acordo com o tipo de fecundação que elas fazem, se elas fazem autofecundação ou fecundação cruzada. Nós chamamos de plantas alógamas aquelas em que menos de 5% dos embriões são formados por autofecundação. Ou seja, nas plantas alógamas, 95% dos embriões são formados por fecundação cruzada. Quais são os mecanismos biológicos que favorecem a fecundação cruzada? Existem vários deles. Um primeiro é a disposição dos órgãos reprodutores. Então imagine que se numa mesma flor os órgãos masculino e feminino tiverem em posições que desfavorecem o caminhamento do pólen até o estigma, esse mecanismo favorece a fecundação cruzada. E esse tipo de fenômeno a gente chama de ercogamia. Então, um exemplo de ercogamia são as flores do gênero Primula. É uma flor ornamental, geralmente isso tem nas floriculturas, e se você olhar nessas flores, numa mesma planta, você pode ter plantas que são longestilas, ou seja, em que o pistilo está numa posição mais alta, então o estigma, que é onde vai cair os grãos de pólen, está numa posição mais alta do que as anteras. Então, dificilmente os grãos de pólen que são originários destas anteras, vão poder cair nesse estigma dessa mesma flor. Dentro dessa mesma população pode haver as flores que são brevestilas, ou seja, o grão de pólen que é produzido pelas anteras que está numa posição superior tende a sair da flor mais do que cair no estigma que está dentro da flor. Então vejam que nesses casos de ercogamia há uma distribuição espacial do estigma que vai receber os grãos de pólen e das anteras que vão produzir o grão de pólen em posições que favorecem o mecanismo de fecundação cruzada. Mesmo que ocorra, por exemplo, nesta flor brevestila, que o grão de pólen caia no estigma, pode ainda haver, nessa mesmo tipo de planta, incompatibilidade esporofítica ou gametofítica. Então, além da ercogamia, as plantas podem ainda apresentar uma incompatibilidade entre o grão de pólen e o estigma. O grão de pólen cai no estigma, mas ele não consegue germinar por mecanismos moleculares. Na incompatibilidade gametofítica, vai ocorrer a fertilização, ou seja, os gametas vão se encontrar, eles vão se fundir, mas o embrião não vai ser formado. Então, o embrião morre durante o seu desenvolvimento, ou existe uma incompatibilidade entre o embrião e o endosperma. Então, o embrião não consegue se alimentar daquele endosperma e o embrião acaba morrendo. O que pode acontecer também
É uma maturação diferencial entre o estigma e a liberação dos grãos de pólen. Então, essa maturação em tempos diferentes nós chamamos de dicogamia. Então, o próprio nome diz, dico 2, gamia é encontro dos gametas, né, fecundação. O que vai acontecer, então, existem duas maturações diferentes, uma da parte masculina e outra da parte feminina. Quando a maturação da parte masculina acontece antes da parte feminina, nós chamamos isso de protandria. Quando a parte feminina amadurece antes da parte masculina, nós chamamos isso de protogenia. Um caso conhecido de protandria é o maracujazeiro. Quando a flor do maracujá abre, os estigmas que estão indicados aí, eles estão levantados. Quando a mamangava, que é o polinizador do maracujá, chega na flor, o seu corpo encosta nas anteras, então ela recolhe grão de pólen, mas ela não toca no estigma desta flor. Então ela voa desta flor e vai polinizar uma outra flor. Ao longo do tempo, as flores acabam abaixando esse estigma, então existe um movimento do estigma que dura 20 minutos, 30 minutos mais ou menos. Então a flor abre, no início do florescimento ela é exclusivamente masculina, esse estigma acaba baixando ao longo do dia e aí ela vira uma flor hermafrodita. Só que a hora que esse estigma fica no mesmo nível das anteras, as abelhas ainda estão visitando essa flor. Então a abelha, que já tem o grão de pólen de várias plantas, porque ela visitou várias plantas, volta nessa flor e vai depositar nesse estigma pólen que ela coletou de outras flores. Quando a abelha volta nessa fase, provavelmente as anteras desta mesma flor já estão vazias, porque os grãos de pólen já foram recolhidos por outras abelhas. Então, da mesma forma que nós vimos que as plantas são chamadas de alógamas, quando menos de 5% dos seus embriões são formados por autofecundação, nós temos as plantas chamadas de autógamas. Então, são consideradas autógamas as plantas em que mais de 95% dos embriões são formados por autofecundação, ou seja, menos de 5% dos embriões são formados por fecundação cruzada. Da mesma forma que existem mecanismos biológicos que favorecem a fecundação cruzada, existem mecanismos que favorecem a autogamia, a autofecundação. O primeiro deles é a ausência de incompatibilidade. Então, imagine flores em que você tem estilete e estigma na mesma posição ou que o estigma está abaixo das anteras, que o grão de pólen pode cair em cima da antera. Se não houver incompatibilidade, essa flor ela vai se autofecundar. Existe, no entanto, o que a gente chama de cleistogamia, em que a forma ou a estrutura das flores desfavorece a saída do grão de pólen desta flor e quase que força a autofecundação. Um caso célebre de cleistogamia são as leguminosas. Vocês estão vendo aí flores de ervilha e vocês conseguem ver que existe duas pétalas que nunca vão se abrir. Então, essa flor ela já está na antese, ela já está aberta, mas existem essas pétalas que não se abrem e essas pétalas formam um envelope, um invólucro, uma proteção para o pistilo e para os estames. Então, dentro dessa câmara que foi criada, os grãos de pólen são liberados e eles se depositam no estigma da própria flor. Mesmo que uma abelha visite ou um outro polinizador visite, ele só vai conseguir misturar o pólen que já está depositado nesse estigma. Então, a cleistogamia geralmente é um mecanismo eficiente para garantir a autofecundação. Um outro exemplo de cleistogamia ocorre nas solanáceas, o mecanismo é um pouco diferente. Nas solanáceas, então em tomate, berinjela, batata, etc., o que acontece é que a ponta das anteras são ligeiramente soldadas. Quando a flor está na antese, quando a flor se abre, as anteras são maiores do que o pistilo e elas têm uma ligação temporária na sua parte terminal. Então, as anteras estão ligeiramente soldadas na sua parte terminal. Conforme a flor amadurece, o pistilo se alonga. E isso faz com que o estigma, então, empurre a ponta das anteras. A forma como essas anteras se abrem é justamente pela ponta. Então, numa flor madura, quando o estigma se alongou e rompeu a ponta das anteras, as anteras liberam os grãos de pólen diretamente em cima desse estigma. Então, com essa estrutura, é muito difícil ocorrer fecundação cruzada. Geralmente, a hora que o estigma se expande, ele já está contaminado com os grãos de pólen das anteras que ele rompeu. Bom, pessoal, eu acho que o que a gente tinha para apresentar hoje era isso. Era a intenção de demonstrar a parte final do processo de reprodução sexuada e os diferentes tipos de fecundação que podem ocorrer.
Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail. Se não, até a aula que vem. Tchau, tchau.